Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Eletrônica Descomplicada. Aula de hoje a gente vai estar começando a falar sobre potência em circuitos eletrônicos, tá ok? Gostou do tema? Já deixa o seu like, clica aí no curtir, compartilha também, toca o sininho, assim o YouTube vai te avisar sobre os meus próximos vídeos. Potência em circuitos eletrônicos. Vamos falar um pouquinho do conceito. Eu vou introduzir aqui para vocês uma parte teórica sobre a potência, tá? Então vamos dar uma verificada, ó. Lê comigo essa primeira frase aqui, ó. Potência é a medida do trabalho realizado durante um determinado tempo, tá? Então, potência é o trabalho realizado durante um determinado tempo. Vamos entender melhor isso daí, quer ver? Ó? A potência indica a quantidade de energia que foi transformada em um outro tipo de energia por um tempo, ok? Então, o que é trabalho? Trabalho é a transformação da energia elétrica em um outro tipo de energia, tá ok? Vamos colocar um exemplo aqui para deixar isso muito simples. Uma lâmpada que você tenha aí na sua casa, essa lâmpada que está me iluminando aqui agora. O que essa lâmpada está fazendo? Essa lâmpada ela está ligada na minha rede elétrica aqui da minha casa. Ela está transformando a energia elétrica, ok, em uma energia luminosa. Tudo bem? Vamos colocar outro exemplo, ó. Um ventilador. Eu tenho um ventilador de teto aqui na minha casa. O ventilador de teto está transformando a energia elétrica que eu recebo da companhia de força e luz aqui da minha cidade. Então, essa energia elétrica é transformada em energia mecânica. Ventilador transforma elétrico para mecânico. Pega o chuveiro elétrico da sua casa. Ele está transformando a energia elétrica em energia térmica. Assim como o seu ferro de passar roupa, o seu forno elétrico, ok? Está transformando energia elétrica em energia térmica. Então, basicamente, se a gente pegar o exemplo da lâmpada, voltarmos na lâmpada, a lâmpada ela realiza então a transformação da energia elétrica numa energia luminosa. Essa transformação é o que é chamado de trabalho, ok? É o trabalho que a lâmpada faz, o trabalho que ela possui, tudo bem? Vamos entender aqui, ó, como próximo passo, o que seria a potência, o que é esse trabalho nos circuitos aqui elétricos, como que isso se dá, tá? Existe uma coisa chamada efeito Joule, tá ok? O que é o efeito Joule? Ó, eu trouxe aqui para vocês, ó. Os resistores são dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma corrente, ou seja, uma corrente que está percorrendo um resistor, ele transforma essa energia elétrica em energia térmica. Então, ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Então, ó, ele está transformando a energia elétrica em um outro tipo de energia, ok? Então, ou seja, o meu resistor, ele está realizando um trabalho, ok? Ele está realizando um trabalho, então ele está tendo uma dissipação de potência. Nesse caso, a energia elétrica está sendo dissipada em energia térmica num resistor, tá ok? Ou seja, é aquele efeito quando a gente vê uma placa de circuito ligada, onde o componente começa a esquentar. Isso significa que essa potência, então, está sendo dissipada nesse componente. E ela é dissipada como? Como que é consumido em cima daquele componente?
ele esquenta, é dissipado em forma de calor. Por isso que é o caso de ser a energia térmica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule, e neste caso dizemos que o resistor dissipa a energia elétrica. O que eu disse para vocês, tá? Dissipação. Então vamos lá, resumo. Em circuitos eletrônicos, a gente tem os resistores, os componentes, vai ter as correntes e as tensões. Em resistores, falando de resistores, cada resistor no seu circuito, ele vai ter um consumo de potência, ok? Essa potência está sendo consumida, então, da fonte, ok? Da onde o circuito está ligado. E essa dissipação, ela é feita por calor. Então, o consumo é feito o consumo e, então, se dá-se a dissipação em calor. Por isso que a gente diz que um resistor ele dissipa a energia elétrica em energia térmica, em calor, tá ok? Unidade de medida para a minha potência, ele é dado em watts, tá ok? A unidade de medida é watts, que tem como símbolo a letra W, tá ok? Então vamos colocar aqui alguns exemplos, ó. Exemplos, eu posso ter 1 watt. Tem uma dissipação de 1 watt nesse resistor. Eu posso ter um resistor dissipando 100 watts. Eu posso ter 1 quilowatts. Então, toda aquela nossa analogia, aquelas explicações que nós fizemos de quilo, mega, giga, mili também, ó, 1 miliwatt, tudo isso daqui é válido, tá? As unidades de medida, elas continuam também para a potência, tudo bem? Por exemplo, uma lâmpada, se a gente pensar aqui assim, ó, numa lâmpada, né? Eu tenho uma lâmpada aqui de casa de LED, essas lâmpadas de LED. A minha lâmpada aqui, ela é de 15 watts, ok? Ela tem um consumo de 15 watts, então ela basicamente realiza um trabalho, ok? Ela realiza um trabalho onde ela faz a transformação da energia elétrica que eu recebo lá da minha operadora, né, da minha distribuidora de energia elétrica, aqui da minha cidade. A minha lâmpada, então, transforma aquela energia elétrica em energia luminosa, com uma potência de 15 watts, ok? Ou seja, um consumo de 15 watts. Se eu tenho uma lâmpada de 100 watts, é uma lâmpada que tem uma potência maior, ela vai ter um brilho, uma luminosidade maior. Em contrapartida, ela tem um consumo maior, ela tem um consumo maior também, ok? Por quê? Porque ela realiza um trabalho maior, tendo uma potência maior, ou seja, mais consumo também em contrapartida. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, fórmulas. Como que a gente consegue calcular e correlacionar nos nossos circuitos o que nós já sabemos, né, da lei de Ohms, que é V, tensão, corrente e resistência. Como que a gente correlaciona com a potência agora? Então, na mesma maneira que nós tínhamos lá na lei de Ohms, onde nós tínhamos VRI, a gente pode redesenhar aquele triângulo para facilitar dessa maneira, PVI, aonde eu sigo a mesma regra. Eu quero calcular o P, eu tampo o P, V versus I, porque está um na frente do outro. Se eu quiser calcular o V, eu posso dizer que é P dividido por I. Se eu quiser calcular o I, eu tampo o I, é P dividido por V. Tá ok? Então, fórmulas. Vamos colocar a fórmula aqui principal. Ó. P de potência é igual a V versus I. Essa é a nossa fórmula padrão. Dessa fórmula padrão, a gente pode ter duas fórmulas que a gente chama de fórmulas auxiliares. O que são essas fórmulas auxiliares? Ó, por lei de Ohms, eu não sei que V é igual a R vezes I? Eu sei que V é igual a R vezes I, correto? Nós já fizemos as aulas anteriores, já usamos bastante essa fórmula. Se eu trocar nessa fórmula 1 aqui, ó, se eu trocar o V por R vezes I, eu não vou ter que,
Ó, eu não vou ter que P vai ser igual a R vezes I lá, ó, o outro I. Então, troquei o V aqui, ó, por RI e mantive o último I. Então, é R vezes I ao quadrado. Então, a primeira fórmula auxiliar é justamente essa, ó. P é igual a R vezes I ao quadrado. Tá ok? Fórmula auxiliar. Fórmula principal está aqui, tá ok? Aqui nós também temos I. Então, eu posso isolar I na minha fórmula de lei de Ohms. Se eu isolar I aqui, ó, eu não tenho que I é igual a V sobre R aqui, ó. Se eu isolar, ó, isolei o I. E se eu trocar o I nessa fórmula aqui, ó, como que vai ficar? Ó, P igual V vezes, quem que é o I? V vezes V dividido por R. O que eu tenho aqui? Ó? V vezes V, V ao quadrado sobre R. Ok? Então, essa daqui é a nossa segunda fórmula auxiliar, que a gente consegue derivar da nossa fórmula. Usando lei de Ohms, a gente consegue derivar essas outras duas fórmulas para a minha potência. Então, da parte de fórmulas, seria basicamente isso. Então, vamos desenhar um circuitinho aqui, ó, bem simples, ó, com 2 resistores e uma fonte. Ó, tenho R1 e tenho R2. E aqui eu tenho uma V, vamos imaginar aqui, de 10 volts. O que vai acontecer nesse circuito aqui, ó? Esse circuito ele vai ter uma corrente, certo? Ele vai ter uma corrente. Tendo uma corrente, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma queda de tensão, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ó, eu vou ter aqui, ó, uma queda de tensão VR1 e eu vou ter uma queda de tensão VR2, correto? A I que passa no R1 é a mesma I que passa no R2 porque o circuito está em série, tudo bem? O que a gente sabe aqui também, né? A mais que a gente está vendo nessa aula, a questão da potência. Estes dois resistores, além de eles terem uma queda de tensão, eles terem uma corrente que passa por eles, eles vão dissipar energia elétrica que eles estão recebendo aqui da fonte em calor. E isso vai gerar, então, um consumo, ok? Aqui no nosso circuito. Qual que é esse consumo? É a potência que está sendo consumida, ok? Quem que é a potência aqui, ó, se eu fosse calcular ó, a potência no resistor R1, PR1, poderia ser a V no resistor R1 vezes a I, vou chamar de I1, que é a I no resistor R1. E eu tenho também a potência no meu resistor R2, ok? A potência no meu resistor R2 é V, qual V? A V do R2, vezes a I que passa no resistor R2. Vou chamar de I2 aqui, porém eu sei que I1 e I2 são iguais, que são a minha IT, basicamente. Tudo bem? Então, a potência... Tensão versus a corrente. Tensão versus a corrente. Poderia usar uma dessas derivativas? Poderia também. O valor vai ser o mesmo, tá? O que eu quero afirmar aqui para vocês também? A potência, ela somada, ela tem que ser igual à potência fornecida. Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês, tá? Ó. A soma das potências dissipadas nos resistores é igual a potência fornecida. Potência
fornecida. Então, nesse circuito que eu tenho aqui, a potência dissipada neste resistor mais a potência dissipada nesse resistor vai ser igual, né? Se eu somar esses dois valores de potência, vai ser igual à potência fornecida pela minha fonte. Então, eu tenho alguém fornecendo energia, ok? Esses dois resistores estão realizando um trabalho, eles estão dissipando essa energia elétrica em calor, aqui no caso uma energia térmica, e essa potência neste resistor com esta somada potência nesse resistor que estão em série, a soma tem que ser mandatoriamente a potência fornecida. Então, potência fornecida sai da fonte, potência consumida ou dissipada nos componentes. Então, basicamente, a nossa aula de hoje vai ser isso, tá, pessoal? Um conceito bem simples aqui, bem rapidamente sobre potência, tudo bem? Gostou do vídeo? De novo, deixa o like, curte, compartilha, toca o sininho, deixa os seus comentários aqui para mim também. Tá com dúvidas, sugestões? Pode escrever para mim que eu vou estar lendo aqui com o maior carinho o comentário de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, nos vemos na próxima aula.